Bom dia, bom dia! Hoje nós vamos falar da importância de abrir mão de ser perfeito. Pois é, pois é, pois é. Ai, disseram pra gente que a gente tinha que fazer tudo certo, que a gente tinha que ser feliz, que a gente tinha que ficar animado, que a gente tinha que ter atenção pra fazer as coisas, que a gente tinha que ser um robozinho. E aí, quando a gente não consegue, e geralmente a gente se dá conta de que não consegue, quando a gente vai ficando cansado, esgotado, sem vida, sem alegria, sem paz. E aí o caos está instalado. E nós precisamos repensar a nossa maneira de viver a vida. Por quê, Ilânia? Porque sim, na fase do nascimento até a formação da faculdade, né, ou entrar no concurso, a gente vai correndo, né? Corre, vai pro balé, vai pra não sei o que, vai pro futebol, e vai pra escola, e vai pro inglês, tem que aprender tudo. E aí vai. Aí entra, passou neném, entrou, fez um concurso. E aí depois a gente fica no modo corredor ativado. Correndo de quem? Correndo para quê? Para aprender o quê? E nunca para usufruir daquilo que já alcançou, porque ainda acha que não é perfeito, e não vai ser mesmo, não vai ser, você não vai ser perfeito, anota aí, não serei perfeito. Agora, não ser perfeito não significa que você não seja bom, e não significa que você é ineficiente, não é verdade. Você é eficiente no que você faz, e você é bom no que você faz. Tem uma frase que eu gosto que é: não permita que o ótimo seja inimigo do bom. Ó, o ótimo, excelente. Não permita que o bom não tenha um lugar na sua vida. Eu decidi de um tempo pra cá ficar só com o bom mesmo. E por quê, Ilânia? Porque eu gastava muita energia querendo pódio. E ficava vivendo só olhando pro pódio. E o caminho, e a jornada, e o processo. Cadê? Quando eu chegar lá. E aí a psicologia positiva foi fundamental na minha construção do saber. Por quê, Ilânia? Acho que eu vou mostrar assim, ó, esses dois livros. Não deu conta, porque tem mais livros aqui da psicologia positiva para pensar nessa coisa, né? Pensar. E aí, a gente não precisa passar a vida pensando no certinho. Certinho não. A gente tem que ser autêntico e usar a nossa criatividade, ok? A gente precisa ser criativo, que é o flow e a psicologia das descobertas e das intenções. Criatividade. A gente precisa fazer esse caminho de ser criativo, de ser potente, de ser possível. Isso eu aprendi lá com a Gestalt. A terapia, a teoria do possível, o que é possível para você hoje. Amanhã a gente pode estar melhor, mas o que é possível hoje. É como quando eu vou pro crossfit, não dormi direito, não me alimentei direito, não tô bem. E aí, pegava aqui 100 quilos, e aí naquele dia não foi de jeito nenhum, mas eu pegava. Peraí, deixa eu olhar no aplicativo. É esse peso mesmo que eu pegava. Teve um dia que eu peguei 110, mas hoje você vai ter que conviver com 80 quilos. Porque você não dormiu bem, você não comeu bem, o seu melhor, o seu possível hoje, pelas condições que você não dormiu bem, não comeu bem, não. Tá entendendo? Aceitar isso é se aceitar. E sair desse lugar de que não tá aqui, tá lá no consultório, mas eu vou falar o que eu li num livro lá, né? Um pai que era alcoólatra, traiu a mãe, passava por violência doméstica, e ele agrediu uma pessoa no bar e ele é preso. E aí o menino, o filho dele, fala: eu não sei por que meu pai sempre me exigiu ser melhor do que os meninos da minha idade, mesmo ele não conseguindo ser melhor do que os homens da idade dele. Cara, essa frase pra mim é sensacional. Como que eu vou exigir pro meu filho ser melhor? Como que eu vou exigir pro meu filho ter autoestima? Se a minha autoestima é uma bagaceira. Como que eu vou exigir pro meu filho fica calmo, Como é que faz pra ficar calmo? Isso aí que você tá me falando é raiva, é medo, é angústia, é frustração, é estranho, não é calma. Como é que é a calma? Mostra pra mim, por favor, agora, como é que é a calma.
Tá entendendo? A fala convence, o exemplo, ele arrasta. Ok? Quem aprende a arte de ouvir, de perguntar e de superar necessidades neuróticas de ser perfeito, aprende consequentemente o hábito da arte de dialogar. E quem aprende a arte de dialogar se torna um poeta de amor. Aquele abraço. Mais ou menos isso. Você vai começar a ser menos rígido, menos ríspido. Eu, Irlânia, já errei por impaciência. Já errei porque eu fiz a leitura errada do que o outro estava me dizendo. Tanto na profissão quanto na vida. Então, quando a gente entende isso, que a gente vai errar, o problema não é errar. O problema é quando a gente é tão rancoroso, tão vaidoso, tão arrogante, que a gente não consegue falar assim, pausa, troca. Peraí, eu preciso te pedir desculpa. Desculpa, tá? Eu sinto muito por ter feito isso com você. Eu não entendi direito. E a gente precisa fazer esse caminho. Por quê, Ilânia? Senão você vai ferrar com a vida e vai terminar sozinho. Rio de nervoso. Tá entendendo? O tom da voz elevada, o excesso de crítica, as chantagens, as crises de ciúme são reflexos de um eu que quer atuar como neurocirurgião para operar o cérebro da esposa, extirpar a teimosia do marido, extinguir a ansiedade do namorado, eliminar o radicalismo ou a timidez do filho, esquecendo que o pensamento é vital e que ele não pode mudar o território da emoção, que é real. A não ser como vimos que o eu permita ou se omita. Então, assim, ó, deixar a vida me levar, a vida leva eu, não é o caminho da construção de um eu saudável, não é. E a gente precisa aprender sempre o caminho do meio, a crítica e a punição. Não, calma aí. Feedback positivo, negativo também, mas com afeto e amparo e mostrando o direcionamento para onde a pessoa deve seguir. Tô na educação de um filho. O que eu faço? Alguns conflitos entre casais surgem por motivos pequenos, mas não se avolumam durante a discussão e, por fim, se tornam uma guerra emocional, em que um quer mudar o outro a qualquer custo. Já viu uma gritaria, uma briga? Falo alto, aí você fala... Aí eu falo mais alto. Aí você fala mais alto. E daqui a pouquinho eu tô dando um murro. E todo mundo sai perdendo. A relação sai perdendo. O relacionamento amoroso vira uma tragédia Holândia. Uma diabolândia. Diabolândia, tragédia Holândia, como diz a Sue Johnson, uma conversa diabólica. Quem fala isso é a Sue Johnson. Ela morreu ano passado, Irlânia, mas tá viva, deixou no livro escrito, eu tô lendo. Diabolândia, conversas diabólicas no casamento, em casa, com o filho. Nós não podemos. E ela tá falando de EFT, né? EFT, terapia focada nas emoções para casal. Ela não tá falando de religião, não. Tá falando... né? Mas assim, vira uma diabolândia mesmo. Quem já tentou mudar uma pessoa teimosa? Se tentou, sinto muito. Você é a pior. Você a piorou. Quem tá falando isso é Augusto Cury, eu tô repetindo. A melhor maneira de transformar uma pessoa lenta em mais lenta, uma pessoa arredia em mais arredia, uma pessoa teimosa em mais teimosa, é pressioná-la para mudar. A fala convence, o exemplo arrasta. Eu posso mostrar àquela pessoa que dá para ser efetiva sendo um pouco mais rápida, mas eu não posso ficar gritando com aquela pessoa. Então, se você quer amar direito, se você quer se relacionar melhor, aprenda a linguagem do amor. Aprenda a se comunicar com aquilo que você quer, não com aquilo que você não quer. Teimosa, teimosia, raivosa com raiva, egoísta, egoísmo. Fica ali naquela coisa, né? De que eu falo daquilo que eu não quero, clamar 2 vezes, chamar à existência aquilo que eu não quero viver.
Mude a sua fala, mude seu comportamento, mude seus pensamentos, mude a maneira de se afetar com as situações, de ativar as suas emoções. O centro de controle está em você. Então, eu vou ter total controle? Não, porque a gente tem muitas variáveis o tempo todo. Mas se você é descontrolado no aquilo que você tem controle, imagina aquilo que você não tem controle, né, minha querida pessoa? Você vai ferrar com a vida. E eu não quero que você ferre com a vida. Então, esse devocional aqui é pra isso. Pra gente parar de ferrar com a vida. Pra viver bem. Eu quero viver bem. Quero me alimentar. Tararara. É isso. Eu quero que você viva bem. Se esse devocional tem feito sentido pra você, coloca aqui pra mim que faz sentido. Caminha pra pessoas. Faça a corrente do bem. Beijo grande no seu coração e até amanhã.